você. Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, toda a sua família. Amém? Olha esta oportunidade. Mais uma semana, mais um dia de vida. Deus nos chama. O Espírito Santo dele preparou todo esse momento para abrirmos a sua santa palavra e estudarmos um pouco mais ela. Amém? Vamos pedir a direção dele e eu queria que você orasse juntamente comigo. Deus Todo-Poderoso, grande é o teu nome, muito digno de ser louvado. Os teus filhos, as tuas filhas se reúnem nesta hora, ó Pai, nesta hora bendita, preparada por Ti. O Senhor que nos deu essas condições para estarmos juntos e juntas no estudo da Tua Santa Palavra. Bondoso Deus, pedimos a iluminação do Seu Santo Espírito, nossa mente, o nosso coração, para lermos e compreendermos a Tua Santa Palavra e nos ajuda, Pai, ajuda, Senhor, a colocarmos ela em prática no nosso dia a dia. Abençoe nossos familiares, abençoe os enfermos, Senhor. Entra com providência a Tua cura, a Tua paz, a Tua libertação, Senhor. Ah, Senhor, da maneira que só o Senhor sabe fazer. Pedimos a Tua direção nesta hora. Perdoa os nossos erros, nossas falhas. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Fala conosco no estudo da Tua Palavra. Poderoso Deus, nós oramos agradecidos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Dando passos largos, meu irmão, minha irmã, chamo a tua atenção nesta hora para a leitura da Palavra de Deus, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje, o capítulo 7. Quero ler com você apenas o primeiro versículo. E hoje, com o seguinte tema: uma purificação abrangente. Segunda Epístola de Paulo, capítulo 7. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, me perdoe. Capítulo 7, apenas o primeiro versículo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Deixa eu ler com você em outra tradução. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Uma purificação abrangente. Em versículos anteriores, o contexto aqui, semana passada nós estudamos sobre o ministério da reconciliação, adentramos ao capítulo 6 de segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. No versículo 4 ele vai falar da abnegação de Paulo. A partir do versículo 11, o amor, com o amor se paga. Paulo fala ali aos Coríntios para abrir o seu coração, seus lábios, alargar todo esse coração nesse relacionamento. Não tende limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Versículo 13, ora como justa retribuição, falo-vos como a filhos, como orientador a vocês, como pai espiritual. Dilatai-vos também a vós, ou seja, abrir o coração à vida, à prática do amor. Adentrando ao versículo 14, nenhuma comunhão com os incrédulos. Palavra difícil, complicada, mas eis aí uma revelação de Deus para o apóstolo Paulo sobre essa questão do jugo desigual com os incrédulos. Ou seja, com aqueles que não querem saber de Deus, que não creem, que não andam com o Senhor. Essa sociedade que nós vivemos tão cruel, né? Injusta e cheia de iniquidade, essa palavra cai sim como uma luva. Que comunhão há da luz com as trevas? É o versículo 14. Que comunhão há a luz e das trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Como responder isso? Que harmonia há entre Cristo e o inimigo,
entre o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo, versículo 15. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Recentemente nós tivemos essa pregação lá na igreja. Cuidado com a incredulidade. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos os santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Uma purificação abrangente. Por isso, retirai-vos do meio deles, disse o Senhor através das orientações do apóstolo Paulo àquela igreja. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toquei em coisas impuras. E aí sim eu os receberei. Serei vosso pai, e vocês vão ser meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Uma purificação abrangente. Nós já adentramos aí ao capítulo 7 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, essas promessas aí atrás, acabamos de ler, nos versículos anteriores, purifiquemo-nos de toda impureza. Isentai-vos dela, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando, sempre melhorando, né? Dia após dia, a nossa santidade, aonde? No temor de Deus. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. A ruptura ética, como o antigo modo de vida, deve ser decisiva. Ou é ou não é. Uma decisão precisa ser tomada. E ao mesmo tempo, abrangente, alcançar toda a vida do ser vivente. De toda a impureza da carne e do espírito, disse aqui a palavra, nós acabamos de ler. Ou seja, de pecados exteriores, que nós vemos na carne, que o nosso olho alcança, como também dos pecados interiores. A referência à carne e ao espírito deve ser, meu irmão, minha irmã, aqui interpretada como a pessoa completa a serviço de Deus. É o todo. É a somatização do ser humano. É de A a Z. É como lá na língua grega, o soma. É a totalidade do ser humano a serviço de Deus diariamente. Duas coisas são destacadas aqui pelo apóstolo Paulo, e eu quero rapidamente conversar com você sobre elas. Sobre essa questão da purificação abrangente. O lado negativo da santificação. A impureza da carne inclui todas as formas de impurezas físicas, enquanto a impureza do espírito cobre as impurezas interiores da vida. Motivações, desejos, pensamentos. Lembra da passagem do filho pródigo? Pois bem, ele cometeu o pecado da carne, mas seu irmão mais velho, virtuoso, cometeu o pecado do espírito. Olha a diferença. Não era sequer capaz de se relacionar com o próprio pai. A palavra grega molismos, que quer dizer impureza, encontra-se apenas aqui, em todo o Novo Testamento. Só 3 vezes na Septuaginta que ela é encontrada. Molismos, impureza. E aqui, falando da impureza da carne. Mas também, ele nos fala da impureza do espírito. Em todos os casos, denota conspiração religiosa. Conspiração religiosa. Carne, espírito. Segundo o ensinamento que fica para nós, quando nós lemos esse texto da questão da purificação abrangente, o lado positivo da santificação. Falamos aqui do negativo. Do corpo, do físico, aquilo que se vê, que as pessoas acompanham.
é o externo. Mas existe o lado positivo da santificação. Deus, nosso Pai, o Altíssimo, o dono de todas as coisas, não somente dá o lado negativo da santificação, mas também nos mostra, nos ensina, nos aponta para o lado positivo, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando. Há uma nova chance, há uma nova possibilidade. Dá para melhorar isso, dá para entrar no caminho, dá para entrar no trilho certo, dia após dia. Treinamento. É preciso tentar, é preciso se motivar, é preciso tirar a força que vem de dentro, que é o Espírito Santo, nessa transformação e nesse aperfeiçoamento diário. E não é em qualquer lugar, não. É no temor do Senhor. Não somente devemos descartar e nos livrar, despojar de todo tipo de contaminação e impureza. Isso é muito sério. É Deus exortando. Mas também nos tornarmos progressivamente, dia após dia, momento após momento, luta após luta, semelhantes a Jesus. A santificação, meu irmão, minha irmã, é um processo contínuo que dura enquanto dura a vida eterna. Enquanto dura a nossa vida aqui na terra. É um processo contínuo, é um aperfeiçoamento, é dia após dia, noite após noite, dúvidas após dúvidas, lutas, mochila pesada após uma outra mochila pesada e assim vai indo. Enquanto dura a nossa vida aqui na terra. Devemos caminhar de força em força, de fé em fé, sendo transformados de glória em glória, porque o justo viverá pela fé. Transformados de glória em glória na imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso alvo é atingir a estrutura do varão perfeito. Isso tem que ser diariamente. É muito conhecida a oração de Robert McCheyne. Eu queria citar aqui para você. Senhor, faz-me tão santo quanto é possível a um homem ser santo deste lado de cá do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos permita viver essa purificação abrangente, não só do corpo, não só do lado físico, somos humanos, mas a transformação espiritual. Meu irmão, minha irmã, dia após dia, momento após momento, é necessário esta purificação abrangente na pessoa de Jesus Cristo, e é só na pessoa dele que nós vamos conseguir, porque a santificação é um processo contínuo enquanto dura a vida aqui na terra. Nós devemos sim caminhar de força em força, de fé em fé, sendo transformados na glória poderosa da imagem de Cristo. Nosso alvo é atingir a estatura do varão perfeito. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por você estar com a gente aqui no canal do YouTube da IPI de Engenharia Regular, onde aqui nós estudamos a palavra de Deus. E ela fala, ela exorta, ela ensina, ela nos mostra o caminho correto da vida. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho poderoso de Deus. Amém? Deus te abençoe, abençoe toda a sua família. Se assim for a vontade dele, eu espero te encontrar aqui semana que vem. Grande abraço. Deus te abençoe.